O quê? Já comemos, bebemos e você aceitou o presente. E agora me diz que quer ir para casa descansar cedo? Isso não é nada educado. Quando Jian Xinyan me ouviu dizer isso, a mão dele pousou no fecho do cinto de segurança, e a atmosfera dentro do carro mudou instantaneamente. Presidente Shen, o que você quer dizer? A voz dele veio com um leve tremor. Aqueles olhos lindos estavam cheios de pânico. Eu me recostei no banco do motorista e me virei de lado. Meu olhar deslizou lentamente do rosto dele para o pescoço, depois para a cintura que mal se via. Por fim, pousou nas coxas brancas e juntas. Haha, nada demais. Não vai me convidar para subir? Jian Xinyan, vendo minha atitude firme, só pôde concordar com a cabeça. Há alguns dias, eu não era ele. Ou melhor, não era este corpo. O dono original não era eu. Eu atravessei para dentro de um livro de romance absurdo chamado Transformando Você em CEO, mas eu só ganhei um cartão de bom rapaz, me tornando o protagonista otário. O dono original era um típico bajulador. Desde que Jian Xinyan fez 18 anos, ele o sustentou, pagou sua faculdade e o ajudou a se tornar presidente da empresa. Casa, carro, bolsas, joias. Se Jian Xinyan olhasse 2 vezes para algo, no dia seguinte estaria na frente dele. Ele achava que tudo o que fazia era para formar a futura esposa. Mas no dia do pedido de casamento, Jian Xinyan lhe deu um cartão de bom rapaz. Presidente Shen, desculpe. Meu coração já pertence a outra pessoa. É o Jian, meu colega de faculdade. Você é uma boa pessoa. Vai encontrar alguém melhor que eu. Boa pessoa. Só essas 2 palavras destruíram o coração do dono original. Ele bebeu a noite toda. Chorou deitado na banheira, e então se foi. Quando abriu os olhos novamente, este corpo já tinha um novo ocupante, eu. Passei 2 dias digerindo as memórias do dono original. E então sorri. O que o dono original não conseguiu nem na morte, eu conquistaria logo na minha estreia. Então liguei para o celular de Jian Xinyan e mandei ele sair à noite para jantar comigo. Hoje ele se vestiu lindamente, e o jantar correu bem. Quando eu tirei a bolsa de edição limitada, Jian Xinyan sorriu ainda mais feliz. Depois do jantar, dirigi até a vila que comprei para ele. O carro parou suavemente na frente da vila. Ele desceu, deu um tchau e foi embora. Jian Xinyan tirou o cinto de segurança, com o rosto levemente rubro. Sorriu para mim. Cheguei. Pode voltar. Estendi a mão e segurei a porta do carro. Espera. Ele se virou, com o olhar confuso. O que foi? Eu me virei de lado, avaliando de cima a baixo. Não posso negar. Essa mulher é realmente deslumbrante. Meia calça preta. Envolvia as pernas longas e retas, cintura fina como a de uma vespa, clavículas delicadas, que apareciam e desapareciam. O rosto então era de uma beleza de tirar o fôlego. O dono original foi enfeitiçado por esse rosto. Virou um monge por 3 anos, sem nem ousar tocar na mão dela. Eu fiquei com a boca seca, engoli saliva sem perceber. E meu olhar era despudorado, como um lobo faminto encarando a presa. Jian Xinyan, ao ser olhado assim, sentiu arrepios na pele. Instintivamente se encolheu para trás. Presidente Shen, por que está me olhando assim? Que assustador. Meus lábios se curvaram num sorriso, com um tom provocador. Já comemos, bebemos o vinho envelhecido por 50 anos, e você pegou a bolsa de edição limitada. Agora me diz que tem que ir para casa? Levantei a mão. Puxei o cabelo que caía sobre a bochecha dele para trás da orelha. Não vai me convidar para subir? Não. A recusa foi seca, a voz aguda. Amanhã tenho que acordar cedo para trabalhar. Antes que ele terminasse a frase, meu rosto já escurecera. Xinyan, isso não é nada educado da sua parte. Vendo minha atitude firme, ele ficou em silêncio por 1 minuto inteiro, até que finalmente assentiu com a cabeça, a voz muito baixa. Só que você não pode fazer nada errado. Pode ficar tranquilo. Não vou fazer. Abri a porta do carro e desci primeiro. Claro que não vou fazer nada errado. Sempre faço tudo às claras. Ao entrar em casa, aquela tensão indescritível fazia sua voz tremer um pouco. Xi Yuan. Deixei o copo de lado e caminhei lentamente em sua direção. Presidente Shen. Não recue com medo. Suas costas batem com um baque na parede. Estendo o braço e seguro sua cintura, apertando-a contra o peito. Seu corpo está rígido como um pedaço de madeira, tremendo sem parar. Jian Xinyan, digo baixinho no ouvido dela. Lembre-se, a partir de hoje, você é minha mulher. Ela se debateu de repente. Me solta. Eu não quero.
Shen Xiuan, você não pode fazer isso comigo. Eu não posso. Dei uma risada fria. Gastei dezenas de milhões para te sustentar por tantos anos. Será que nem o direito de te tocar eu tenho? Não, pelo amor de Deus. Ela gritava enquanto me empurrava com força. No meu coração, sempre te tratei como um irmão mais velho. Ah, então você me julgou errado. Enquanto falava, a levantei no colo e a levei para o quarto. Naquela noite, tomei a virgindade dela. Ela chorou amargamente, cravando as unhas fundo nas minhas costas. Mesmo assim, não senti a menor piedade por ela. Na manhã seguinte, me vesti e fiquei ao lado da cama. A luz do sol entrava pelas frestas da cortina, iluminando o corpo pálido de Jian Xinyan. Ela estava encolhida na cama, com marcas de lágrimas no rosto. As coxas ainda tremiam de vez em quando, por causa da dor da noite anterior. Depois, fui para a empresa. Tudo seguiu normalmente. Quando cheguei ao escritório, o assistente Xiao Zhou já tinha preparado o chá e a agenda. Peguei o chá, bebi, sem qualquer mudança de expressão. A propósito, o presidente Jian não colocou alguém na empresa recentemente? Sim. Chamado Ou Jian. Foi aprovado pessoalmente pelo presidente Jian. Um sorriso frio se formou no canto da minha boca. Ou Jian era aquela luz da lua da Jian Xinyan, aquele colega de faculdade que a fez recusar o pedido de casamento do dono original. Certo. Já que está aqui, hoje vou acabar com ele também. Ou Jian foi designado para o departamento de marketing. O cargo era de especialista de projetos, ou seja, um cargo ocioso, sem nada para fazer, mas com um salário alto, 25 mil ienes por mês. Mais do que muitos funcionários antigos com 5 ou 6 anos de casa. Todos da empresa sabiam que era um puxadinho de Jian Xinyan. Havia comentários pelos cantos, mas ninguém ousava falar abertamente. Ou Jian não era lá muito competente, mas tinha um gênio difícil. No primeiro dia de trabalho, chegou 1 hora atrasado. Entrou no escritório sem cumprimentar os colegas, sentou-se de uma vez na mesa e começou a mexer no celular. O supervisor do marketing, Lan, vendo que ele era o homem do presidente Jian, engoliu o que ia dizer e lhe passou o serviço de organizar arquivos de clientes. Dias se passaram. Ou Jian não terminou um único arquivo e ainda perdeu vários contratos importantes e documentos essenciais. Quando Zhang encontrou, ele estava na copa, com as pernas cruzadas, tomando café, com fones de ouvido, ignorando as perguntas de Zhang. Esses contratos são documentos importantes da empresa. Perdê-los dá problema. Zhang ficou nervoso. Ou Jian tirou um dos fones, com uma cara de tédio. Perdeu. Paciência. É só imprimir de novo. Não é nada demais. Qual é a sua pressa? Zhang ficou branco de raiva e foi direto falar comigo. Eu ouvi e ri. É exatamente o que eu estava esperando. Mande ele vir ao meu escritório. 10 minutos depois, Ou Jian entrou gingando, com um ar de total indiferença. Presidente Shen. O senhor me chamou? Recostei na cadeira, olhando para ele sem expressão. Você perdeu 3 contratos de clientes. Sabe o tamanho do problema que causou para a empresa? Ou Jian engoliu em seco. Que problema? Não passam de algumas folhas de papel. Além disso, aqueles clientes não são nada demais. Perdeu. Precisa me chamar por causa disso? Não precisava. Levantei-me e fui andando até ele, passo a passo. O valor total dos pedidos daqueles 3 contratos é de 8 milhões. Por sua causa. Os clientes agora querem cancelar a parceria. Acha que não precisava? Ele ficou meio desconfortável com minha postura, mas não se deu por vencido. 8 milhões só. Não é uma fortuna. Presidente Shen, não faça tempestade em copo d'água, por favor. Além disso, fui contratado pela Xinyan. O senhor tem que dar uma satisfação a ela, não tem? Ele pronunciou o Xinyan com um peso exagerado. Seu olhar trazia um desafio claro. Eu apertei os olhos. Aquele garoto estava me lembrando que tinha o apoio de Jian Xinyan. Eu não podia tocar nele. Interessante. Tudo bem, você tem razão. 8 milhões não é uma quantia tão grande assim. Eu concordei com a cabeça. Já que você é tão competente, o prejuízo deste projeto será descontado do seu salário. Você ganha 25 mil por mês. Vai descontar até pagar tudo. Vai levar uns 26 anos. Na verdade, aqueles contratos e documentos nem fariam a gente perder o pedido. É só refazer. Mas eu queria usar isso como pretexto contra ele. E ainda vou chamar a polícia. Não importa se ele consegue ou não pagar o prejuízo que causou. O importante é que ele fique com uma ficha criminal. Assim, ninguém mais no setor vai querer contratá-lo.
O rosto de Oujian mudou na hora. O que você disse? Não fui claro o suficiente? Eu bati no ombro dele. Se acha injusto, pode ir reclamar com a diretora Jian. Mas vou te lembrar de uma coisa. O representante legal desta empresa sou eu. 100% das ações estão comigo. Jian Xinyan. É apenas uma diretora profissional que contratei. Ela tem poder de execução, mas não tem autoridade sobre pessoal nem finanças. Os lábios de Oujian tremeram. Aquela arrogância diminuiu pela metade no instante. Diretor Shen, agora. Vá reorganizar o conteúdo dos 3 contratos perdidos, antes do final do expediente de hoje. Quero tudo na minha mesa. Se faltar um sequer, você será o responsável. Oujian se levantou rangendo os dentes, me lançou um olhar rancoroso e saiu. Ele não foi reorganizar os contratos, foi direto falar com Jian Xinyan. O estado dela hoje o deixou intrigado. Ela, que normalmente chega pontualmente, hoje, ineditamente, só apareceu perto do meio-dia, e desde que entrou no escritório pela manhã, estava distraída. Ao andar, suas pernas se abriam involuntariamente. A cada passo, ela franzia a testa, como se estivesse sentindo alguma dor. Durante a reunião, se distraiu várias vezes. A secretária chamou 3 vezes até ela responder. Quando Oujian abriu a porta e entrou, Jian Xinyan estava olhando para o computador, absorta. Xinyan, você precisa fazer justiça por mim. Oujian sentou-se na frente dela e contou o ocorrido com exageros. Aquele Shen Xiuan está de implicância comigo. Ele não me engole. Quer me expulsar e ainda me responsabilizar. Jian Xinyan voltou a si. Olhou para o rosto furioso de Oujian e, de repente, ficou confusa. Antes, ela achava Oujian bonito, do tipo rapaz solar, mas agora, olhando de novo, não via nada de especial. Você perdeu o contrato do cliente? A voz de Jian Xinyan saiu um pouco rouca. Isso não é o foco. Oujian fez um gesto com a mão. O foco é que Shen Xiuan. Eu te perguntei se você perdeu o contrato. Jian Xinyan o interrompeu, com um tom mais sério. Oujian ficou surpreso com a pergunta, e logo se irritou. Perdi uns contratos, sim, mas não é nada demais. Xinyan, você é a diretora. Só você pode me ajudar agora. Não posso deixar Shen Xiuan me humilhar assim. Jian Xinyan silenciou por alguns segundos. Se fosse antes, ela teria, sem hesitar, ficado ao lado de Oujian, vindo discutir comigo. Mas agora era diferente. No corpo dela, ainda restava a temperatura do homem da noite passada. Na mente dela, ainda se repetiam aquelas cenas da noite anterior. Imagens vergonhosas e inesquecíveis. Ela não conseguia mais ser firme comigo como antes. Jian Xinyan abriu a boca. Vou falar com ele. Ela se levantou. A dor surda entre as pernas fez seu passo hesitar por um instante. Oujian rapidamente segurou seu braço. Xinyan, o que você tem? Está se sentindo mal. Não é nada. Jian Xinyan retirou o braço. O gesto foi muito natural, mas o rosto de Oujian mudou ligeiramente. Quando a porta do meu escritório foi aberta, eu estava analisando o relatório financeiro. Jian Xinyan estava na entrada. O cabelo hoje estava preso, deixando à mostra um pedaço do pescoço branco, onde se via vagamente uma marca avermelhada. Foi o que eu deixei na noite passada. Meu olhar parou naquela marca por um segundo, depois se desviou. Algum problema? Jian Xinyan entrou e parou em frente à minha mesa. Dava para sentir que o coração dela batia mais rápido. Aquele nervosismo indescritível fez sua voz tremer um pouco. Xiuan. É sobre o caso do Oujian. Você quer interceder por ele? Eu larguei o relatório que estava na mão. Levantou os olhos para ele, e os olhares se encontraram, como se ele tivesse sido queimado. Imediatamente abaixou a cabeça. Não é para implorar. Sua voz foi ficando cada vez mais baixa. Será que não pode dar mais uma chance a ele? Ele acabou de entrar na empresa. Ainda não conhece muita coisa, errar é normal. Eu levantei a mão para interrompê-lo. Não precisa falar mais. Alguém desse naipe não serve para ficar na nossa empresa. Mas o Oujian tem dificuldades em casa, ele precisa muito desse emprego. Xiuan, você não pode. Não pode. Hoje, nem que viesse o próprio Deus, ele vai ter que sair da empresa. Jian Xinyan viu minha determinação e soube que não havia margem para acordo. Com o rosto preocupado, virou-se para sair. Espera. Eu o chamei. Ele se virou, com uma expressão de surpresa no rosto. Xiuan, você vai mudar de ideia? Antes que ele pudesse correr para me abraçar. As palavras que eu disse a seguir o fizeram cair num abismo. Você também trata de pedir demissão.
Ficar sempre aparecendo assim, também me dói o coração. De agora em diante, fique em casa e pense em me agradar. Embora ele tivesse capacidade, ainda assim decidi que ele saísse da empresa. Afinal, precaução nunca é demais. Jian Xinyan não queria sair assim tão fácil, mas eu. Não adiantava nada a ele dizer, no fim ele acabou concordando. Depois que ele saiu, apertei o interfone na mesa. Segurança, levem o Jian do departamento de marketing para fora. Daqui para frente, sem minha permissão, ele não pode pisar na empresa. 2 seguranças entraram. Um de cada lado, segurando os braços de Jian. O rosto de Jian ficou vermelho. Com os punhos cerrados, me encarando fixamente. Shen Xiuan. Você vai se arrepender. Jian se debateu algumas vezes, mas foi arrastado à força para fora do escritório. Do corredor, veio seu grito furioso. Jian Xinyan. Jian Xinyan, sai daí. Olha só a boa ação que o Shen Xiuan fez. Mas ele não sabia que Jian Xinyan tinha saído ainda mais cedo que ele. Depois que Jian foi expulso da empresa, a coisa não parou por aí. Mandei espalhar a notícia que Jian foi demitido por vazar segredos comerciais da empresa, e nenhuma empresa ousaria contratá-lo. Além disso, a influência do grupo Shen no mundo empresarial da cidade não era pequena. Com essa declaração, foi o mesmo que cortar todas as possibilidades de emprego de Jian. No mês e pouco seguinte, Jian enviou currículos para todas as empresas, grandes e pequenas, e todos desapareceram sem resposta. Entrevistou-se em mais de 10 empresas, mas assim que viam seu nome, a expressão mudava. E o convidavam educadamente a sair. Teve até o RH de uma pequena empresa, que disse diretamente, Senhor Ou, não é que não queiramos lhe dar uma chance, é que sua reputação está no chão. Se quer um emprego, sugiro tentar em outra cidade. Mas Jian não desistiu, ele sempre achou que Jian Xinyan não o deixaria na mão. Ligou inúmeras vezes para Jian Xinyan e mandou inúmeras mensagens no WeChat. No começo, Jian Xinyan ainda respondia algumas coisas, dizendo para ele esperar, que ele daria um jeito. Mas aos poucos, as respostas foram ficando cada vez mais raras, cada vez mais curtas, até que viraram apenas visualizado, sem resposta. Jian ficou desesperado, foi até a porta do condomínio onde Jian Xinyan morava para esperá-lo, mas descobriu que nem conseguia entrar. Foi esperar na porta da empresa, e os seguranças o expulsavam assim que o viam, sem deixá-lo chegar perto. Se tentasse fazer bagunça, levava uma boa surra. Durante esse período, eu estava com Jian Xinyan quase todas as noites. Jian Xinyan, da resistência e vergonha iniciais, foi se acostumando aos poucos, e até começou a tomar a iniciativa. Ele me esperava quando eu voltava do trabalho, vestindo a camisola de seda que eu gostava. Preparava a toalha e o pijama quando eu tomava banho, quando eu trabalhava até tarde da noite. Colocava um copo de leite quente na minha mesa. Cada vez mais parecia uma esposa. Eu via essas mudanças. E sabia bem no fundo, essa mulher não se apaixonou de repente por mim, foi o corpo dela que se acostumou comigo. A vida dela já estava completamente sob meu controle. Naquela tarde, voltei da empresa para casa. Assim que abri a porta, vi Jian Xinyan parado no meio da sala, com um rosto pálido de raiva, segurando o celular, com os nós dos dedos brancos de tanta força. Shen Xiuan. Sua voz era aguda e apressada, com uma raiva que não conseguia conter. O que foi que você fez? Troquei de chinelos, fui até o sofá e me sentei. Desamarro a gravata lentamente. O que foi? Ainda vai fingir? Jian Xinyan correu na minha frente e enfiou a tela do celular na minha cara. Jian veio me procurar hoje. Neste último mês, ele enviou currículos para todas as empresas, e nenhuma o contratou. Há alguns dias, o senhorio o expulsou. Ele ficou vários dias morando debaixo de uma ponte. Agora está com febre alta. Deitado em um banco de parque, sem dinheiro nem para comprar remédio. Por que você fez isso? As lágrimas dela finalmente caíram. Você já o expulsou da empresa. O que mais quer? Você só vai ficar satisfeito quando ele estiver morto? Eu me recostei no sofá, cruzando as pernas. Falei devagar. Você não achava que me provocar ia acabar só com uma demissão, achava? O choro de Jian Xinyan parou de repente. Se o custo de me provocar fosse tão baixo, no futuro, quem não iria querer me pisar? Olhei nos olhos dela. Jian teve a audácia de entrar na minha empresa, se pavonear e me desafiar na minha cara. Ele tinha que estar preparado para arcar com as consequências. Seu louco! Jian Xinyan pegou uma almofada do sofá e a atirou em mim. Você é irracional! Eu desviei e me levantei.
Olhando para ela de cima, você tem razão, eu sou irracional. E daí? Jian Xinyan, assustada comigo, deu um passo para trás. Mas logo endireitou as costas. Vou embora. A voz dela tremia. Mas o tom era firme. Não aguento mais ficar aqui, cada segundo me sufoca. Vou deixar você. Vou recomeçar com minha própria força. Ela se virou, pegou a bolsa no sofá e andou em direção à porta. Pare. Minha voz não foi alta, mas ela parou involuntariamente. Eu já imaginava que esse dia chegaria. Fui até a estante de TV, abri a gaveta e tirei uma pilha grossa de documentos. Então preparei algumas coisas com antecedência. Joguei os documentos na mesa de centro. Jian Xinyan olhou para baixo. Era uma pilha de contas. Mais precisamente, era o registro detalhado de cada centavo que gastei com ela nestes 4 anos. Desde a mensalidade do primeiro ano, 5.800 yuans, até a bolsa Hermes que comprei para ela no mês passado, 370.000 yuans. Desde os 20.000 yuans mensais de mesada na conta dela, até a entrada e as prestações do Porsche Cayenne. Desde o aluguel do apartamento de luxo onde ela morava, até cada refeição, cada roupa, cada gasto no salão de beleza. Números densos, listados ordenadamente no papel. No final da última página, havia um valor total em negrito e ampliado. 27.893.089,4 yuans. Jian Xinyan olhou para aquele número e ficou paralisada como se tivesse sido atingida por um raio. 27.893.000 yuans. Os lábios dela tremiam. Como pode ser tanto? Se tem conta, pode-se conferir. Sentei-me no sofá, apoiando os braços no encosto. Cada transação tem comprovante bancário e nota fiscal. Palavras não valem nada. Jian Xinyan realmente pegou a pilha de contas e começou a folheá-las, página por página. Seus dedos viravam cada vez mais rápido, seu rosto ficava cada vez mais pálido. Porque ela descobriu que todas aquelas contas eram verdadeiras. Cada centavo que eu lhe der em 4 anos. Cada coisa que comprei, estava tudo registrado claramente. Até mesmo aquelas vezes que ela mencionou de passagem. Este colar é tão lindo, e no dia seguinte o colar aparecia em sua mesa, tudo estava registrado. Fazendo uma conta grosseira, o total realmente era por aí. A mão de Jian Xinyan caiu frouxamente. E a pilha de contas se espalhou pelo chão. Eu sou sua bolsista. A voz dela parecia sair de sua garganta com dificuldade. Tudo isso foi voluntário da sua parte. Mas nós não assinamos um contrato de bolsa. Assinamos? Apontei para as contas. Nos registros de transferência, também não está escrito doação voluntária. De acordo com a lei, transferências de grandes valores sem declaração explícita de doação podem ser reclamadas de volta. Quer que eu contrate um advogado para consultar? O corpo de Jian Xinyan balançou, e ela se segurou no braço do sofá para não cair. A sala ficou em silêncio por um longo tempo. O relógio na parede tic-tacava, cada som como um martelo, batendo no coração dela. O que você quer, afinal? Jian Xinyan mordeu o lábio, com tanta força que quase o rompeu. Depois de um bom tempo, ela finalmente falou, com dificuldade, eu também paguei. A voz dela era baixa como a de um mosquito, dando a impressão de alguma vergonha ao falar, e também um pouco de falta de confiança. Eu levantei uma sobrancelha e tirei o telefone do bolso. Abri a calculadora. Você tem razão, você também contribuiu. Então vamos calcular. Meus dedos deslizaram rapidamente pela tela, desde a primeira vez até agora. No total, foi 1 mês e 18 dias. Durante esse período, viajei a trabalho por 3 dias. Sua menstruação parou por 5 dias. No fim das contas, você contribuiu por 40 dias. Virei a tela do celular para ele. Deu o seu preço. O rosto de Jian Xinyan ficou vermelho numa fração de segundo, tão vermelho que parecia sangrar. Você é um sem-vergonha. A voz dele mudou de tom. Eu não sou esse tipo de pessoa. Esse tipo de coisa não pode ser calculada assim. Guardei o celular, com uma expressão surpresa no rosto. Ah, então você quer dizer que quer usar esse pouco mais de 1 mês para compensar os 27.890.000 de gastos? Olhei para ele de cima a baixo, meu olhar percorrendo seu rosto, descendo pelo peito, até a cintura. Por fim, parei naquele par de pernas longas e elegantes. Você é bonita, sim, mas quanto a esse preço? Você está sendo absurdo demais. O corpo de Jian Xinyan tremia violentamente. As lágrimas caíam como contas de um colar partido.
Em toda a sua vida, desde que nasceu, nunca havia sido humilhado daquela forma. Ele queria revidar, queria dizer algo para defender o último resquício da sua dignidade. Mas seus lábios se abriram várias vezes, e nenhuma palavra saiu, porque cada palavra que eu dizia era verdade. A comida que ele comia, a roupa que vestia, as coisas que usava, o lugar onde morava, tudo era dado por mim. Até a roupa que ele estava usando naquele momento havia sido comprada com o meu cartão. Ou paga a dívida, ou me obedece. Caminhei até ele. Estendi a mão e segurei seu queixo, forçando-o a erguer a cabeça e olhar para mim. Você não tem uma terceira opção. Meu polegar passou pelas marcas de lágrimas em seu rosto, e eu suavizei a voz. Jian Xinyan. Na verdade, sempre fui bom para você. Você sabe muito bem como te tratei nestes 4 anos. Mesmo neste último mês, nunca te tratei mal. Tudo o que você quis, eu te dei. Você já me ouviu dizer um não para algo que quisesse comprar? Você é apenas um canário na gaiola. Mas, para ser um canário, é preciso ter a consciência de um canário. O que é seu por direito, não vou te negar. Mas você não pode querer a comida da gaiola. E ainda querer voar lá fora para se divertir. Não existe algo tão barato nesse mundo. Soltei seu queixo, virei-me e caminhei em direção ao quarto. Pense bem por si mesmo. Quando se decidir, venha. A porta do quarto se fechou atrás de mim. Jian Xinyan ficou sozinho na sala de estar, com as contas espalhadas ao redor. Lentamente, ele se agachou. Pegou os papéis um por um, segurando-os nas mãos. As lágrimas caíram sobre o papel, borrando a tinta, tornando os números frios indistintos. Ele abraçou a pilha de papéis e sentou-se no sofá a noite inteira. Na manhã seguinte, quando saí do quarto, vi Jian Xinyan já vestindo um vestido caseiro de cor clara, com o cabelo cuidadosamente penteado. O rosto estava levemente maquiado. Na mesa de jantar, estava o café da manhã que ele acabará de preparar, ovos fritos, bacon, torradas e um copo de leite na temperatura perfeita. Ao me ver sair, ele se levantou e me deu um sorriso suave. O café da manhã está pronto. Como enquanto está quente. Havia olheiras suaves sob seus olhos, marcas de uma noite mal dormida. Mas seu sorriso estava calmo. Tão calmo como se nada do que aconteceu ontem tivesse acontecido. Olhei para ele e me sentei à mesa. Jian Xinyan sentou-se à minha frente, com as mãos cruzadas sobre os joelhos. Sua postura era elegante, como uma verdadeira dona de casa. Se decidiu? Peguei a torrada e dei uma mordida. Sim, me decidi. Sua voz estava suave e firme. Você tem razão. Eu deveria ter a consciência de ser um canário. Eu assenti. E não disse mais nada. A partir daquele dia, Jian Xinyan mudou muito. Não mencionou mais o assunto de Ou Jian. Não falou mais em ir embora. Nem mesmo tocou no assunto do trabalho. Os assuntos da empresa foram todos delegados a mim para cuidar. Ele ficava em casa todos os dias, aprendendo a cozinhar, a fazer arranjos florais, a preparar café. Todos os dias, quando eu voltava para casa, ele me esperava na porta, pegava minha pasta e meu casaco. Ficava na ponta dos pés e me dava um beijo no rosto. À noite, preparava a água do banho com antecedência. Prepara o pijama que eu gosto e, na cama, também não há mais nenhum traço de resistência. Dócil e obediente como um gato verdadeiramente domesticado. Estou muito satisfeito com o comportamento dela. Nunca fui mesquinho. Contanto que a Jian Xinyan se comporte bem, também não vou ser sovina. Mandei comprar 3 unidades da edição limitada da nova temporada da Hermes, em cores diferentes, e entregar em casa. Quando a Jian Xinyan recebeu as bolsas, sua expressão estava muito calma. Ela apenas disse: "Não precisa comprar tantas para mim. Obrigada." Ela me deu um beijo no rosto. Depois, guardou as bolsas no closet. Naquele closet, já estava abarrotado de todo tipo de artigo de luxo. Alguns nem sequer tinham a etiqueta removida. Antes, ela ficava animada por dias por causa de uma bolsa nova. Experimentava na frente do espelho, tirava dezenas de fotos e postava no círculo de amigos. Mas agora, ela apenas dá uma olhada superficial e as guarda. Como se já tivesse perdido o interesse por essas coisas. A situação de Ou Jian está cada vez pior. Depois de ser rejeitado por todas as empresas, não consegue nenhum emprego de garçom. Foi se candidatar a servente num restaurante. O dono olhou para o documento de identidade dele e o sorriso no rosto desapareceu. Senhor Ou, desculpe, mas já estamos com o quadro completo. Foi tentar carregar tijolos na construção civil. O encarregado deixou tentar por um dia, mas ele não aguentou nem meio turno.
Depois de passar várias noites em claro, debaixo da ponte, o lugar é frio e úmido, cheio de mosquitos, enrolado num casaco velho, que pegou no lixo, não consegue dormir a noite inteira. Começou a ter febre alta de novo, e mais grave do que da última vez. Quando a febre o deixa delirante, só um pensamento lhe vem à cabeça: procurar a Jian Xinyan. Jian Xinyan é sua última esperança. Da última vez, ele disse que daria uma resposta a ele. Já faz tantos dias e não houve retorno. Caminhou dezenas de quilômetros até a entrada do condomínio de luxo e enviou uma mensagem para Jian Xinyan. Agora, ela não atende mais suas ligações. Na porta do condomínio, ficou agachado o dia inteiro. Finalmente, Jian Xinyan saiu, vestindo um casaco de cachemira bege. Nos pés, umas botas de salto fino. O cabelo liso caído sobre os ombros. A figura toda transparecendo nobreza e elegância. No momento em que Ou Jian a viu, seus olhos brilharam. Xinyan! Xinyan! Jian Xinyan caminhou até ele, do outro lado do portão de ferro do condomínio, e o observou. Camisa amarrotada, barba por fazer, rosto amarelo e abatido. Cabelo bagunçado como um ninho de pássaro, exalando um fedor de vários dias sem tomar banho. Seu olhar estava muito calmo. Ou Jian, como você ficou nesse estado? Ou Jian agarrou as barras de ferro do portão. Suas órbitas ficaram vermelhas na hora. Xinyan, você precisa me ajudar. Aquele canalha do Shen Xiuan me deixou sem condições de viver. Não consigo emprego. Agora estou morando debaixo da ponte. Ainda estou com febre. Estou assim por culpa dele. Olha só! Sua voz estava alta e agitada, fazendo com que os transeuntes olhassem para eles. Jian Xinyan franziu ligeiramente a testa, com uma expressão de repulsa no rosto. Pegou um maço de dinheiro da bolsa e o passou pelas frestas do portão. Aqui tem 20.000. Use isso por enquanto. Arranje um lugar para ficar. Compre remédios. Descanse bem. Só posso fazer isso por você. Ou Jian olhou para aquele maço de dinheiro, estarrecido. Xinyan, o que você quer dizer com isso? Está me mandando embora com o dinheiro? Isso. A voz de Jian Xinyan estava muito calma. Não venha mais. Nem entre mais em contato comigo. Os olhos de Ou Jian se arregalaram, com uma expressão de total incredulidade. O que você disse? Acha que vim te pedir dinheiro? Enquanto falava, ele guardou o dinheiro no bolso da calça. Jian Xinyan respirou fundo e o encarou com um olhar sereno. Ou Jian, entre eu e o Shen Xiuan, tudo o que tinha que acontecer, já aconteceu. Agora sou mulher dele. De agora em diante, vou ser uma boa esposa para ele, cuidar do marido e educar os filhos. Não fique mais me importunando. Recomece a sua vida. O corpo de Ou Jian começou a tremer violentamente. A expressão em seu rosto passou de choque para raiva. E de raiva para distorção. Ele te violentou, não foi? Ele rugiu. Foi aquele animal do Shen Xiuan que te violentou, não foi? Você não faria isso por vontade própria. Você não é esse tipo de pessoa. Jian Xinyan balançou a cabeça. Ninguém me violentou. Tudo foi por minha livre e espontânea vontade. Depois de dizer isso, ela se virou e caminhou de volta para dentro do condomínio de luxo. Ou Jian agarrou as grades de ferro e gritou histericamente. Jian Xinyan. Pare aí. Jian Xinyan. Pare. Olhando para a direção em que Jian Xinyan desapareceu, os olhos de Shen Xiuan ardiam com chamas de raiva. Espremendo estas palavras pelos dentes, também não vou deixar você ter sossego. A vingança de Ou Jian veio mais rápido do que eu imaginava. Na manhã de 3 dias depois, assim que cheguei na frente do prédio da empresa, vi que na entrada principal estava rodeada por uma multidão. Havia repórteres com câmeras, entrevistadores com microfones, e um grande grupo de curiosos. No meio da multidão, uma pessoa estava de pé. Ou Jian. Hoje ele tinha se arrumado, barbeado, trocado de roupa limpa, e os cabelos penteados ordenadamente. Mas o rosto ainda estava amarelado, e os olhos cheios de vasos sanguíneos. Ou Jian imediatamente correu, abriu os braços e bloqueou a frente do carro. É ele! É ele! As lentes das câmeras se viraram para o meu carro. Franzindo a testa, empurrei a porta e desci. Ou Jian se jogou para cima de mim, mas foi contido pelos seguranças da empresa. Sem esboçar reação, apenas se sentou no chão, lágrimas e ranho escorrendo juntos. Caros jornalistas, caras pessoas de bom coração, olhem para este homem. Ou Jian apontou para mim.
Com uma voz alta e lamentosa, ele se chama Shen Xiuan, é o dono desta empresa. Aproveitando-se de seu dinheiro e poder, usou meios vis para roubar minha namorada. A multidão irrompeu em alvoroço. Eu e minha namorada estamos juntos desde a universidade. Nos damos muito bem, estávamos prestes a nos casar. As lágrimas de Oujian corriam ainda mais intensamente. Mas este Shen Xiuan usou o trabalho para ameaçar minha namorada e ainda a violentou. Fez aquela coisa, nos separando à força. Ele falava com lágrimas e soluços. Com um poder de comoção enorme, a multidão começou a apontar para mim, comentando: não dava para imaginar, com essa aparência decente, fazer uma coisa dessas. Porque tem dinheiro, acha que pode roubar a namorada dos outros. Esse tipo devia ser exposto, para ele se ferrar na vida. Sob o incentivo de algumas pessoas, um grupo até invadiu a empresa e começou a quebrar tudo. Os jornalistas estavam empolgadíssimos. Ao mesmo tempo que esticavam os microfones na minha frente, Sr. Shen, este senhor está falando a verdade? O senhor coagiu a senhora Jian Xinyan com meios ilícitos? O que o senhor tem a dizer sobre o que o senhor mencionou? Jian se levantou do chão. Agarrou a manga da minha roupa, com uma expressão no rosto entre a tristeza e o ressentimento. Shen Xiuan, você tem que me dar uma satisfação hoje. Você destruiu minha felicidade. Destruiu tudo que eu tinha. Hoje vou fazer todo mundo ver sua verdadeira cara. Chorava de partir o coração. A voz tremendo. Eu era perfeitamente a vítima maltratada. A multidão ao redor aumentava. A indignação crescia cada vez mais. Alguns começaram a me xingar, outros tiravam fotos e filmavam com o celular. Havia quem gritasse canalha, animal, e coisas do tipo. As lentes dos jornalistas estavam fixas em mim, esperando minha reação. Se eu mostrasse o mínimo de nervosismo ou raiva, no dia seguinte viraria manchete em todas as plataformas. Mas, para surpresa deles, eu não estava nada agitado. Olhei para baixo, vi a mão de Oujian agarrando minha manga, depois levantei a cabeça. E olhei para a repórter mais próxima de mim, com uma expressão calma como um poço d'água. Vocês dizem que usei de artimanhas para tomar aquela mulher à força. Minha voz não era alta, mas no meio da multidão barulhenta. Ela chegou clara aos ouvidos de todos. Então por que ela não chamou a polícia? Esta pergunta foi feita. E de repente houve um momento de silêncio ao redor. Meu olhar percorreu todos os presentes. E um sorriso levemente sarcástico se formou no canto dos meus lábios. Como diz o ditado, quem tem razão procura a polícia. Quem não tem procura os jornalistas. Já que ela diz que eu cometi crime, que forcei uma mulher, então o que ela deveria fazer é ir à delegacia registrar a queixa, não vir com câmeras chorar na porta da minha empresa. Tirei o celular do bolso, mostrei a tela para todos. Era o registro de chamada para o 110. Feito 3 minutos atrás. Acabei de ligar para a polícia. Eles já estão a caminho. A mão de Oujian, que agarrava minha manga, soltou-se de repente. A expressão em seu rosto, visivelmente ficou rígido. Você chamou a polícia? Sim, chamei. Guardei o celular no bolso, com um sorriso suave. Já que você disse que cometi um crime, então é claro que vou chamar a polícia. Você não queria uma explicação? Pensei que a polícia lhe daria uma explicação e, de quebra, investigaria quem está tramando nas sombras. Me virei para enfrentar os jornalistas com câmeras e os curiosos com celulares. E a todos aqui presentes, tudo que vocês filmaram hoje, cada palavra que disseram, eu mandarei registrar por completo. Calúnia, difamação, perturbação da ordem operacional normal da empresa, formação de tumulto em grupo. Essas ações são graves o bastante? Quando a polícia chegar, eles mesmos lhes dirão. Quanto aos danos à reputação e prejuízos financeiros causados à empresa, minha equipe jurídica vai acertar contas com cada um de vocês, individualmente. Ninguém escapará. Ela tentava falar algo, com os lábios se movendo, mas nenhuma palavra saía. Ajeitei o punho que ele havia agarrado. E, sem olhar para trás, caminhei em direção à entrada da empresa. Parei por um instante na porta. Virei a cabeça e disse ao assessor ao lado, diga ao jurídico para guardar toda a gravação de hoje. Investiguem cada pessoa presente, cada rosto. Além disso, notifiquem o financeiro para calcular os atrasos operacionais e outros prejuízos causados por este incidente. Incluam também algumas peças de antiguidade danificadas da empresa no cálculo das perdas financeiras. O assessor assentiu rapidamente e saiu quase correndo para organizar tudo. Empurrei a porta de vidro e entrei no saguão da empresa. Atrás de mim,
veio o grito histérico de Oujian. Shen Xiuan, não vá embora. Pare aí. Em seguida, o som de sirenes, primeiro distante, depois mais próximo. E então, a voz de Oujian foi cortada abruptamente. A polícia chegou rápido. Oujian e aquele grupo foram todos levados. O resultado do caso saiu 3 dias depois. Oujian, por provocar tumulto, fabricar fatos, difamar outros, perturbar a ordem operacional normal da empresa e causar prejuízos enormes, foi condenado a 7 anos de prisão. Ao mesmo tempo, o grupo Shen moveu uma ação civil contra ele, exigindo indenização por todas as perdas causadas por seus atos, totalizando 3,87 milhões de yuans. Os transeuntes que se juntaram à agitação e às contas de mídia social que espalharam informações falsas também receberam cartas de notificação jurídica. Alguns publicaram vídeos de desculpas online, dizendo que foram enganados e pedindo ao grupo Shen para ser clemente. Não dei atenção. O jurídico que tratasse como devia ser tratado. Depois disso, todo o mundo dos negócios ficou sabendo do meu estilo de agir. Podem me provocar, mas é preciso estar preparado para pagar o preço. E esse preço é muito maior do que imaginam. Depois de resolver o caso de Oujian, meu humor estava ótimo. À noite, chamei alguns amigos de negócios para cantar e beber. A farra só terminou depois da 1 da manhã. Quando o motorista designado me deixou na vila, já eram quase 2. Empurrei a porta de casa e vi que a luz da sala ainda estava acesa. Jian Shinen estava sentada perto da mesa de jantar, com a mesa repleta de pratos, todos os meus favoritos. Mas a comida já estava fria, com uma fina camada de gordura solidificada na sopa. Era óbvio que ela esperava muito tempo. Quando me viu entrar, ela se levantou. Não havia reclamação no rosto, apenas uma preocupação gentil. Por que voltou tão tarde? A comida esfriou. Vou esquentar para você. Não precisa, já comi fora. Acenei com a mão e me sentei no sofá. Jian Xin hesitou por um instante, depois veio até mim, ajudando-me a tirar o paletó. Por que tão tarde hoje? Houve algo na empresa? Recostei no sofá, de olhos fechados, com um tom casual. Hoje, Oujian veio causar confusão na empresa com jornalistas. Disse que eu o destruí, que roubei você. Mas já está resolvido. Levaram ele embora. Falei com leveza, como se fosse algo insignificante. A mão de Jian Xin, que pendurava o paletó, parou por um breve instante. E então, a voz dela estava muito calma. E então, ele foi preso, além de ter que pagar mais de 3 milhões de indenização. Abri os olhos e olhei para ela. O quê? Abri os olhos, olhei para ela. Como? Coração apertado? Jian Xin balançou a cabeça. Não. A expressão realmente não mudou nada, como se estivesse ouvindo a história de um estranho. Ele pendurou o casaco. Voltou para perto do sofá, curvou-se para pegar a gravata que eu tinha tirado. Nesse momento, seus movimentos pararam de repente, fixando o olhar na gola da minha camisa. Naquele pano branco, havia um fio de cabelo comprido, preto, com uma leve ondulação, totalmente diferente da cor do cabelo dele. Os dedos de Jian Xin tremeram ligeiramente. Pegou aquele fio de cabelo. O que é isso? A voz tremia. Os olhos dele ficaram vermelhos na hora. Abri os olhos e olhei para o fio de cabelo que ele segurava. Estendi a mão e peguei. Isso não é só um cabelo comprido de mulher? Joguei o cabelo no lixo, fazendo tempestade em copo d'água. As lágrimas de Jian Xin jorraram de repente. Você tem outra mulher lá fora. A voz ficou aguda e fina. A mágoa no rosto parecia prestes a transbordar. Eu me recostei no sofá, olhando para o rosto choroso dela, com um tom de voz tão calmo que beirava a frieza. Que história é essa? Ergui os olhos para ela, com um sorriso no canto da boca. Um sorriso que não era bem um sorriso. Você também não é a mulher que tenho lá fora? O choro de Jian Xin parou abruptamente, como se um balde de água gelada tivesse caído da cabeça aos pés. Ela ficou paralisada no lugar, até esqueceu de chorar. Meus lábios tremeram violentamente. Eu te dei tudo. Você não pode fazer isso comigo. O que te dei? Foi pouco? Levantei-me do sofá e caminhei até ela, olhando para ela de cima. Esta mansão tão luxuosa, sem mim. Você conseguiria morar aqui? E os 2 carros na garagem, as roupas no armário, as joias na penteadeira, a comida, a roupa, o que usa, tudo não foi dado por mim? A voz não era alta, mas cada palavra era como um prego, cravando no coração dela. Você é apenas um canário. Canário tem que ter consciência de canário.
Dou-lhe uma gaiola para morar, dou-lhe comida para comer, fique quieta. Cante canções bonitas para mim. Por acaso você acha que eu vou me casar com você? O corpo de Jian Xinyan balançou. Os joelhos pareciam ter perdido a força de repente, e ela desabou lentamente no chão. Lágrimas silenciosas escorriam de seus olhos, pingando no chão de mármore. Olhei para ela por um instante, depois passei por ela diretamente, caminhando em direção ao quarto. O som dos sapatos de couro no mármore, um após o outro, como uma sentença inquestionável. Eu a mantenho porque quero. Que me traga valor emocional, não que eu tenha que gastar tempo para mimá-la. A porta do quarto se fechou atrás de mim. Na sala, ficou apenas Jian Xinyan, encolhida no chão frio, abraçando os próprios joelhos, os ombros tremendo em silêncio. A comida na mesa já havia esfriado completamente. Na superfície da sopa de costela com milho, a gordura solidificada brilhava sob a luz, refletindo uma luz fria. Ela ficou sentada no chão por muito, muito tempo, até que o céu lá fora passou do preto para o azul escuro, do azul escuro para o cinza claro. Então, lentamente, levantou-se do chão, enxugou as lágrimas do rosto com as costas da mão. Foi ao banheiro e lavou o rosto. No espelho, refletia seu rosto, olhos inchados, maquiagem borrada, cabelos desgrenhados colados nas bochechas. Ela olhou para si mesma no espelho por um longo tempo. Então abriu a torneira, lavou o rosto com água fria, pegou uma toalha e enxugou cuidadosamente. Voltou à cozinha e, um por um, jogou todos os pratos frios da mesa no lixo. Os movimentos eram muito leves e lentos, como se estivesse fazendo algo que exigisse total concentração. Depois disso, entrou no closet ao lado do quarto, trocou por uma camisola limpa. Sentou-se diante da penteadeira, pegou um algodão, molhou no tônico e começou a remover cuidadosamente os resquícios de maquiagem do rosto. 1, 2, 3. O algodão ficava marcado com base e sombra. Os movimentos eram firmes. As mãos não tremiam nem um pouco. Depois de remover a maquiagem, olhou para o espelho. Viu seu rosto limpo. Então apagou a luz da penteadeira, levantou-se e foi até a cama. Levantou o cobertor delicadamente e deitou-se. Eu já estava dormindo, com a respiração uniforme e profunda. Jian Xinyan virou-se, de costas para mim. Puxou o cobertor até o queixo. No escuro, os olhos bem abertos. Sem lágrimas, nem expressão. Ficou ali, deitado em completo silêncio. Como um pássaro que finalmente compreendeu sua situação, encolhido dentro de uma gaiola dourada. Já não batia as asas, nem cantava. Apenas mantinha os olhos abertos, fitando uma direção qualquer na escuridão, até o amanhecer. Nos dias seguintes, Jian Xinyan tornou-se ainda mais obediente do que antes. Passou a perguntar com antecedência se eu voltaria para jantar. Se eu voltasse, preparava caprichosamente os pratos de que eu mais gostava. Se não voltasse, embrulhava a comida em filme plástico e guardava no frigorífico, para reaquecer quando eu chegasse. Já não me perguntava para onde ia, nem com quem estava. Também não revistava mais os colarinhos e punhos das minhas camisas. Quando eu chegava a casa, recebia-me com um sorriso, pegava nas minhas coisas, entregava-me os chinelos. Quando eu saía, ajudava-me a endireitar a gravata. Erguia-se na ponta dos pés e dava-me um beijo leve no rosto. Tudo era perfeito. Tudo que um canário de estimação ideal deveria ter, ela possuía. Eu estava muito satisfeito com o seu desempenho. Já que era dócil e compreensiva, naturalmente não a trataria mal. As últimas bolsas de edição limitada, as joias mais recentes, a alta costura da estação. Nada faltava diante dela. Jian Xinyan agradecia sempre com um sorriso e depois guardava essas coisas no roupeiro. Os artigos de luxo no roupeiro aumentavam cada vez mais, tanto que alguns, depois de guardados, nunca mais foram retirados. Ela usava roupa caseira mais simples, rosto sem maquilhagem, andava pela vila de um lado para o outro. Aquelas roupas e joias caras, como peças de museu, estavam perfeitamente alinhadas no roupeiro, cobertas por uma fina camada de pó. Uma noite, ao voltar para casa, encontrei Jian Xinyan sentada na sala de estar, diante da janela de vidro até ao chão, segurando uma taça de vinho tinto, a contemplar, absorta, a paisagem noturna lá fora. Ao ouvir o som da minha entrada, virou a cabeça e exibiu um sorriso caloroso. Chegaste. A comida está na mesa. Vou aquecê-la para ti. Não precisas. Já comi. Sentei-me em frente a ela, olhando para ela. Sob a luz, a linha do seu perfil era suave e bela. Os cílios sobre as pálpebras. Esta era minha esposa,
Shen Xiuan. Jian Xinyan falou de repente, com a voz muito baixa. Não é nada. Ela balançou a cabeça e bebeu o último gole de vinho na taça. Só queria chamar o teu nome. Não respondi. Levantei-me e fui para o escritório. Jian Xinyan ficou sozinha sentada diante da janela de vidro, olhando a paisagem noturna da cidade iluminada. O vidro refletia a sua imagem. Olhou para o seu próprio reflexo e, de repente, curvou os lábios num sorriso. Aquele sorriso era tão leve que quase não se notava. Talvez estivesse a pensar. Se naquela altura não tivesse desprezado meu coração sincero e tivesse aceitado casar-se comigo, eu não a trataria assim. Que tipo de emoção seria aquela? Só ela saberia. Lá fora, as luzes das inúmeras casas brilhavam. Atrás de cada luz, havia uma história. E a história de Jian Xinyan era, provavelmente, o nascer e o pôr do sol dentro daquela gaiola dourada, dia após dia. A gaiola era bonita, a comida era farta, mas ela seria para sempre um canário. E era só isso.